Ilustres amigos do canal, tudo bem? Recessão nos próximos meses nos Estados Unidos. E não sou eu que estou falando, é uma importante instituição americana que já vem indicando fraqueza lá na economia. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e eu quero te ajudar, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque há mais de 2 anos publicamos vídeos diários aqui para você, tanto sábado, domingo, feriado, todo dia é dia de aprender. Vamos lá, vamos começar trazendo aí essa projeção que foi feita pela Conference Board. Se você nunca ouviu falar nessa instituição, eu vou deixar o link para você ver a matéria na íntegra na descrição desse vídeo. Mas ela é uma instituição apartidária que tem mais de 100 anos. É isso mesmo, não nasceu ontem não, nasceu há mais de 100 anos. E ela divulga então informações e análises, tanto de forma gratuita quanto de forma paga, relatórios pagos do ponto de vista econômico e financeiro. E ela tem um indicador lá que é chamado de lei, Leading Economic Index, comumente então chamado de lei. É um indicador econômico antecedente composto. O que significa isso? Indicador econômico, eu não preciso te explicar. Antecedente é que ele consegue antecipar alguns movimentos econômicos e composto porque ele não é isolado. Tem vários fatores que compõem então esse indicador e ele é de uma previsibilidade impressionante, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Vamos lá, entendendo então um pouco o que é a Conference Board, eu quero te dizer que esse indicador ele é composto de 10 principais componentes. Desses 10, eu quero destacar 3 que eu já venho falando para você aqui no canal. Primeiro deles, média semanal de sinistros iniciais para seguro-desemprego. Ou seja, é um medidor aí que traz dados de emprego nos Estados Unidos. E eu venho dizendo aqui para você que o emprego lá continua muito forte. Então esse é um ponto positivo para a economia brasileira. Mas como ele está presente dentro então do lei, ele é um fator de 10. E esse fator está bem positivo e olha, costuma ser um indicador antecedente bem interessante. Segundo componente dele que eu quero destacar para você entre esses 10, licenças de construção para novas unidades habitacionais. Então, quando você tem autorização para construir novas unidades, significa que o mercado imobiliário ainda está aquecido. E aí, veja, o mercado imobiliário costuma ser também um indicador antecedente das últimas crises nos Estados Unidos. Das últimas 11, em 9, ele estava antecipando a crise. Então é um segundo componente importante. E o terceiro, eu tenho falado muito aqui, é o spread das taxas de juros. Ou seja, é um comparativo que ele faz aí entre as taxas do Tesouro de 10 anos e as taxas de curto prazo, geralmente de 2 anos. Quando você tem uma taxa de juros, então, de curto prazo, de 2 anos, mais alta do que uma de 10 anos, e acontece a inversão da curva de juros, que já está acontecendo há um bom tempo por lá. Então isso é só para você saber que esse lei, então, esse indicador antecedente, ele não é isolado. Ele é composto, então, de 10 componentes principais. E esses 3 acompanha aí para você entender. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí o super like, porque o intuito aqui é sempre te ajudar. Você sabia que nós temos aqui um grupo no Telegram, um grupo global, com quase 1000 pessoas que diariamente se comunicam, trocam estratégias e podem a cada dia mais aprender? Eu vou deixar então aqui esse grupo no Telegram aqui no alto, caso você queira participar. Vamos lá. Vamos trazer então o principal agora, a cereja do bolo, os resultados do lei e depois os comentários do diretor, como que ele está avaliando esses números. Então vamos lá, saiu então o último comunicado para a imprensa no dia 23 de janeiro, bem recente agora em 2023, e o título é: Lei cai para os estados, caiu drasticamente nos Estados Unidos novamente em dezembro. Então você já está verificando aí na matéria o destaque de drasticamente em dezembro, que é o último dado.
E aí, no subtítulo, vem informando então. Disse então que esse indicador caiu 1% em dezembro. Aí você deve estar pensando, mas parece ser muito pouco para um indicador aí. Só que tem um detalhe, após um declínio de 1,1 em novembro. Opa, então caiu novembro e caiu dezembro. Aí você deve estar pensando, mas são só 2 meses. Não, no período de junho a dezembro, caiu 4,2. E aí você ainda deve estar pensando, ok, mas foram só 6 meses. E ele finaliza no subtítulo, uma taxa de declínio mais acentuada do que os 6 meses anterior. Então já vinha em declínio e agora continuou caindo. E é isso que eu vou te mostrar agora aqui no gráfico para você entender um pouco melhor. Olha aí esse gráfico do Lei. Repara, no fundo, quando você está vendo aí essas colunas da cor cinza, são os períodos de recessão. Então, entre os anos 2000 e 2001, você teve uma recessão. Essa coluna mais grossa aqui, cinza, foi no ano de 2008. Então, você sabe que teve recessão. E teve também em 2020, que foi a recessão mais rápida. Então, repara, toda vez que o Lei passa, então, desse sinal, é o tracinho de alerta da cor preta, ele já começa a assinalar aí um destaque. E quando tem a cor vermelha, já é a recessão. Então repara que ele tem um nível aí de confiabilidade bem interessante. Toda vez que passa desse tracinho, novamente, em 2008. E aí você lembra, em 2001, nós tivemos a crise da bolha.com, as gigantes empresas de internet que pareciam que não iam morrer. Hoje em dia temos pouquíssimas dessas empresas vivas. Então repara aí, tanto no sinal de alerta quanto no sinal de recessão, ele acertou em cheio. Depois, em 2008, repara aí na bolha imobiliária, aquele problema que nós tivemos nos Estados Unidos da chamada crise do subprime. Olha o que aconteceu também, teve o alerta e olha, bateu certinho depois aí no centro. Em 2020, o problema de saúde pública que nós tivemos. Veja, teve o sinal de alerta e depois a recessão. Repara agora, em dezembro, o que já está acontecendo. Já tivemos o sinal de alerta e também o sinal aí de recessão já preparado para você poder ficar atento ao que pode acontecer. E aí tem um detalhe. Qual é o destaque para isso? É que a recessão pode chegar nos próximos meses. E o que são os próximos meses? O lead time, que é o tempo de antecedência desse indicador, geralmente gira em torno de 3 meses. Então anota aí, é bem provável aí que lá para março nós podemos ter turbulências elevadas na economia americana. E se você já está gostando do vídeo, dá aquele super like. E se você não sabe, amanhã, sexta-feira, é dia de nós falarmos das melhores taxas e dos melhores preços no Clube de Membros. Se você é do Clube de Membros, você recebe esse vídeo sábado e domingo, tanto prefixado quanto IPCA, título a título. Será que está bom para comprar? Está bom para vender? Se você não sabe, o link está aqui no alto do Clube de Membros para você não perder nada, nada mesmo. Continuando aqui, é bom entender agora essa análise feita diretamente aqui com base nesses indicadores de destaque do mês de dezembro. Veja que nesses indicadores são separados os indicadores financeiros dos não financeiros. E você vê o destaque aqui. Quanto aos indicadores financeiros, você repara que tivemos então destaque negativo e tivemos destaque aqui positivo. Contribuição de cada um. Agora veja nos destaques não financeiros. Olha aqui o resultado que nós temos. Veja que dentre esses destaques, nós temos aqui o ISM. Esse indicador aqui é um indicador de extrema relevância para o mercado americano. Porque o mercado americano ele é 70% do PIB focado em serviços. E veja que teve uma queda muito forte desse componente. É o segundo maior componente em queda no mês de dezembro. Então você começa a entender que a fragilidade lá não é algo isolado de um único componente, mas você já repara diversos componentes aqui negativos no mês de dezembro. E para finalizar aqui, eu quero trazer aqui o comentário do diretor sênior de economia do Conference Board e umas frases que ele traz que merece todo o seu entendimento. Vamos lá. Primeiro ele diz, o lei dos Estados Unidos caiu acentuadamente novamente em dezembro. Veja, presta atenção aí nos destaques.
Primeira questão, caiu acentuadamente, ou seja, aquele 1% de queda em dezembro, que às vezes você acha que é pouco, para então a Conference Board não é pouco, é uma queda acentuada. E segundo, essa queda acentuada foi novamente em dezembro, ou seja, aquela de novembro também tinha sido aí uma queda acentuada. Então não é um mês isolado, mas nós já estamos verificando continuamente isso acontecendo. E ele diz, continuando a sinalizar recessão. Veja, não começou agora a sinalizar, continua sinalizando recessão para a economia dos Estados Unidos. E em que período? No curto prazo, é o que esse diretor de economia está afirmando. E eu já falei para você, no curto prazo, entenda 3 meses, é o tempo de antecipação desse indicador. E mais do que isso, ele fala que houve uma fraqueza generalizada entre os principais indicadores em dezembro. Foi o que você viu na tabela anterior. Não foi só um componente que esteve aí fragilizado e nem foi um fato isolado em dezembro, mas os principais indicadores tiveram então uma fraqueza no mês de dezembro. E aí o outro destaque é esse: os indicadores relacionados ao mercado de emprego e renda. O que ele quer dizer com isso? Ainda não houve fraqueza desses indicadores. Eu tenho dito para você que o nível de desemprego nos Estados Unidos está no nível mais baixo, está abaixo do que eles chamam de pleno emprego, que é 4%, está em 3,5%, mas praticamente não tem mais como cair. Então, quando esse indicador de desemprego começar a subir, fique atento porque podemos ter desespero no mercado financeiro. E aí ele finaliza, e eu trouxe essa frase em destaque. É provável que a atividade econômica em geral se torne negativa nos próximos trimestres, antes de se recuperar no último trimestre. Presta bastante atenção. É provável que a atividade econômica se torne negativa nos próximos trimestres. Eu tenho dito para você no próximo trimestre, um trimestre aí para frente. Só que ele ainda carrega dizendo, antes de se recuperar ao longo do último trimestre. Eu venho dizendo aqui para você se preparar. 2023 será o ano da oportunidade rara aqui na renda fixa. E se você quer aprender, olha, eu tenho também prestado um serviço de tutoria financeira. Eu te explico em detalhes o que está acontecendo na macroeconomia mundial, na macroeconomia brasileira, que talvez você não esteja enxergando, e mais do que isso, que tipos de ativo podem performar melhor. E retiro todas as suas dúvidas. Se você quiser mais informações, olha, entre em contato conosco, cursovininvest.com.br. Vou deixar também a descrição nesse nosso vídeo de hoje. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo em família e aguardem, 2023 será um ano diferenciado no mundo dos investimentos. Um abraço, até o próximo vídeo e amanhã, vídeo novo no Clube de Membros. Um abraço e até lá!